e Espírito Santo, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus, chegando com fé e com fé para vencer. Nesse momento eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu já quero pedir você, meu amigo, minha amiga, compartilhe essa live, pois eu tenho certeza que vidas serão abençoadas em nome do Senhor Jesus. Vamos com muita fé nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aonde eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te abençoar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ainda estamos na nossa série Vencendo os Meus Gigantes, e eu quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu quero hoje trazer para você três atitudes que nos levam a vencer os nossos gigantes. Três atitudes que nos levam a vencer os nossos gigantes em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você nesse momento, compartilhe essa live em nome de Jesus com seu amigo, com seu vizinho, aquela pessoa que está precisando vencer o gigante, aquela pessoa que está precisando vencer uma adversidade, vencer um obstáculo, vencer uma luta. Talvez aquela luta, aquela adversidade é enorme para ela, mas eu tenho aqui o segredo para que essa pessoa possa vencer esse gigante, o segredo para que essa pessoa possa vencer essas lutas, esses obstáculos em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar, vamos chamar aí mais pessoas, para que possa participar dessa live. Compartilhe aí em nome de Jesus, envie para o seu amigo, para o seu vizinho. Continuando a nossa série Vencendo os Meus Gigantes. Se existe um gigante na sua vida e você não sabe como vencê-lo, eu tenho aqui um recado de Deus, eu tenho aqui as maneiras, eu tenho aqui as ferramentas, eu tenho aqui a forma de você vencer, eu tenho aqui, através do nosso Deus, o jeito para você vencer os seus gigantes em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que esses gigantes que se encontram na sua vida, que se encontram na sua caminhada, eles podem até ser maior do que você, mas eles nunca serão maior do que o Deus que você serve. O seu gigante nunca será maior do que o Deus que você serve. Coloca isso no teu coração. O gigante que você enfrenta, qual seja ele qual for, ou luta, ou adversidade, ou obstáculo, problema sentimental, financeiro, familiar, enfermidade, não importa qual é o gigante, não importa qual a barreira, ele não é mais poderoso do que o Deus que você serve, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer aqui mais uma da nossa série, Vencendo os Meus Gigantes. Mas hoje eu quero trazer para você 3 atitudes que nos levam a vencer os nossos gigantes, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, sem mais demora, lá no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. É aqui que eu tenho três atitudes que vai levar você a vencer o seu gigante em nome do Senhor Jesus. Isso, compartilhe essa live, compartilhe com um amigo, com um vizinho. Vamos compartilhar, vamos fazer com que a palavra de Deus alcance milhões e milhões e milhões de pessoas no nome do Senhor Jesus. Pessoas que verdadeiramente precisa aprender como vencer os seus gigantes. Pessoas que verdadeiramente precisam sair do fundo do poço, da lama. Pessoas que verdadeiramente precisam da verdade, da salvação, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo de número 46. É aqui que eu tenho um recado de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Falando aqui do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele
clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma história muito conhecida, mas ainda assim existe aqui muitíssimas riquezas que nós possamos extrair dessa história em nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você 3 atitudes desse homem aqui, deste cego, que levou ele a derrubar os seus gigantes. 3 atitudes que levou esse cego a vencer os seus obstáculos. 3 atitudes que levou esse cego a vencer as lutas, vencer as adversidades, vencer a grande multidão que o impedia, que o cercava, que o atrapalhava. Eu quero compartilhar com você, nesse momento, 3 atitudes desse homem que levou ele a vencer os seus gigantes em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, você que está me vendo, você que vai me ver amanhã, depois, não importa. Se você fazer o que esse homem fez, você pode ter certeza que todos os gigantes que se colocar diante do seu caminho serão vencidos por você em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que se você seguir os mesmos passos desse homem, você também vencerá os seus gigantes. Você também alcançará aquilo que você busca diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Primeira atitude que nós vemos nesse homem, a Bíblia diz, no versículo de número 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vamos encontrar agora esse cego Bartimeu diante de um grande obstáculo, diante talvez do seu maior gigante, diante talvez da sua maior dificuldade, diante talvez da sua maior luta. A Bíblia fala que quando ele percebe que é Jesus que está passando por ali, ele começa a clamar cada vez mais alto. Ele começa a gritar ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, aquele cego clamando, aquele cego gritando por socorro, a Bíblia diz que muitos o repreendiam, que muitos diziam para ele se calar, que muitos diziam para ele calar a boca, que muitos tentou fazer com que aquele homem desistisse, muitos tentou fazer com que aquele homem parasse, retrocedesse. É aqui que eu quero chamar a sua atenção em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, quantas e quantas dificuldades você tem enfrentado? Quantos e quantos obstáculos você tem enfrentado? Quantas e quantas multidões têm falado para você se calar? Quantos e quantos problemas têm feito você calar a sua voz? Quantos e quantos problemas têm feito você retroceder? Quantos e quantos problemas têm feito você desistir? Quantos gigantes têm vencido você? Quantos obstáculos têm feito você parar? Quantos obstáculos têm feito você retroceder? Quantos obstáculos têm feito você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus propósitos, das suas metas, dos seus alvos? Quantos gigantes? Quantos obstáculos? A mesma situação esse homem estava enfrentando, a mesma dificuldade, ele tinha um gigante diante dele, e esse gigante precisava ser vencido, ser derrotado, senão o gigante iria derrotá-lo, o gigante iria vencê-lo. Olha para você hoje, quantos obstáculos tem parado você, quantas lutas tem parado você, quantas dificuldades tem parado você, quantos gigantes surgiram no seu caminho e tem feito você parar, tem feito você desistir. Primeira atitude de fé que nós vemos nesse cego Bartimeu chama-se perseverança. Primeira atitude de fé que nós vemos nesse homem é a perseverança. Ele não desistiu diante do primeiro obstáculo.
ele não desistiu diante da primeira adversidade, ele não desistiu diante das lutas que estavam diante dele. A Bíblia diz que a multidão repreendia para que ele se calasse. A Bíblia diz que a multidão falava com ele para se calar, mas a Bíblia também diz que cada vez que a multidão o repreendia, que cada vez que a multidão falava mais alto do que ele falava mais alto do que a multidão, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Perseverança, vontade de vencer, vontade de alcançar o seu objetivo, vontade de conquistar o melhor de Deus, vontade de desfrutar do que Deus tem para você, o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Qual é o gigante que está diante de você? Qual é o obstáculo que está diante de você? Qual é a luta que está diante de você? Qual é a adversidade que está diante de você? Nesta série, Vencendo os Meus Gigantes, eu quero levar você dentro da palavra. Eu quero levar você por um caminho tão longo que você jamais vai querer sair dele. Eu quero levar você a conhecer aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Eu quero que você entenda que quanto mais você perseverar, quanto mais você insistir, quanto mais você for uma pessoa dedicada, de atitude perseverante, mais Deus vai honrar você, mais a promessa do Senhor irá se cumprir na sua vida. Só que se você for uma pessoa que não gosta de perseverar, uma pessoa que infelizmente desiste diante do primeiro obstáculo, se você for um tipo de pessoa que desiste diante da primeira luta, diante do primeiro obstáculo, diante da primeira barreira, infelizmente você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, você não vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. Olhamos para esse homem, ele tinha uma atitude de fé. Qual é essa, pastor? Perseverança. Você tomou o primeiro tombo, você tomou o primeiro não, bateram com a porta na sua cara, disseram para você que você não ia conseguir, disseram para você que você é fraco, disseram para você que você não tem estrutura, disseram para você que você não tem capacidade, disseram para você que você não tem sabedoria o suficiente, disseram para você que você não é o melhor, disseram para você que você é pequeno, que você não tem condição. Mas eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, que se você perseverar, se você se manter firme no seu caminho, você vai alcançar a sua vitória, você vai alcançar o seu milagre, você vai desfrutar de coisas extraordinárias que o Senhor Deus preparou para você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento e eu quero dizer para você que o cego Bartimeu, a primeira atitude de fé dele foi perseverança. Ele não desistiu, ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você continue perseverando. Eu quero que você continue acreditando. Eu quero que você continue firme, porque Deus vai honrar você em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer com que a palavra dele se cumpra na sua vida. A promessa do Senhor, ela vai vir de encontro a você em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda, você precisa ser uma pessoa que não desiste. Você precisa ser uma pessoa que não abre mão dos seus sonhos, que não abre mão dos seus projetos, que não abre mão dos seus propósitos, que não abre mão dos seus objetivos. Você precisa ser uma pessoa de atitude, você precisa ser uma pessoa perseverante, pois Deus irá te honrar na sua perseverança, na sua atitude, na sua vontade de vencer, na sua vontade de alcançar os seus objetivos em nome do Senhor Jesus. O primeiro obstáculo que esse homem enfrenta, a primeira dificuldade, o primeiro gigante que ele enfrenta é esse. A multidão dizia para ele se calar, a multidão o repreendia, mas a palavra do Senhor disse que ele clamava cada vez mais. Está difícil? Continue clamando, continue perseverando, continue firme no seu propósito, no seu sonho, no seu objetivo, que Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Não desista, só vence aquele que persevera, só chega a algum lugar aquele que persevera, só derruba o gigante aquele que persevera, aquele que é perseverante, aquele que tem atitude de fé, como esse homem tinha, no nome do Senhor Jesus.
Então a primeira atitude de fé que nós vemos no cego Bartimeu é a perseverança. Ele não desistiu diante do primeiro obstáculo. Ele continuou clamando cada vez mais. E é isso que Deus quer de você, meu amigo, minha amiga. É isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus quer de você, jovem. É isso que Deus quer de você que está me vendo nesse momento, de você que vai me assistir. Não importa o dia, não importa a hora. É isso que Deus quer de você, em nome do Senhor Jesus. Que você continue perseverando, que você continue firme, para que Deus possa te honrar, em nome do Senhor Jesus. Segunda atitude que nós vemos no cego Bartimeu, aqui no versículo de número 49, olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. Versículo de número 49 diz assim: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. 50. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Naquele momento, olha só o que aconteceu. Olha a atitude de fé desse homem. Ele clamou, ele perseverou, ele continuou ali firme no seu propósito. E naquele momento, Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouviu a súplica daquele homem. E o que Jesus fala? Chama ele, traz ele até mim. Os discípulos, os mesmos que disseram para ele se calar, os mesmos que disseram que não era para ele incomodar o mestre, os mesmos que disseram que cada vez repreendia para ele se calar, foi os mesmos que foram chamaram ele. E quando ele chegou diante de Jesus, chamou ele: levanta-te, tem bom ânimo, e o mestre chama, e foram até ele. E o que ele fez? Naquele momento, versículo 50, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, imediatamente. Segunda lição que nós aprendemos aqui, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus: corresponda ao chamado de Jesus. Esteja atento à voz de Jesus. Esteja pronto para quando Jesus chamar você, em nome de Jesus. Essa palavra agora é direcionada para aqueles que conhecem o Evangelho, para aqueles que se converteram, para aqueles que se tornou uma nova criatura, para aqueles que aceitou o Senhor Jesus como suficiente Salvador da sua vida. O Senhor Deus tem te chamado, e muitos têm fugido do Senhor. Muitos têm aberto mão da aliança, do compromisso que assumiu com Deus. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Deus chamou Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, achou que era o Eli que estava chamando, ele foi até o Eli: Senhor, estou aqui, o que o Senhor deseja? Não te chamei não. Pela segunda vez ele foi até Eli: Senhor, estou aqui, não te chamei não. Pela terceira vez ele entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel, e ele disse para Samuel: Samuel, quando você ouvir mais uma vez a voz, você vai dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E naquele momento ele voltou para o seu quarto, e o Senhor chamou ele mais uma vez, e ele disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Meu amigo, minha amiga, aceite o chamado do Senhor. Deus está te chamando. Deus colocou a importante missão nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Deus colocou nas suas mãos um importante compromisso. Assuma a sua responsabilidade no Evangelho. Quantas almas que estão lá fora, quantas pessoas que precisam ser ganhas, quantas vidas que precisam vir até Jesus, e muitos não estão correspondendo ao chamado de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus naquele momento parou, ouviu o cego, e naquele momento ele disse: traz ele até mim. E ele, chegando para ele, disse: olha, o mestre te chama. A Bíblia fala que ele imediatamente lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que isso nos ensina, pastor? Que aquele cego, ele podia dar muitas desculpas, que aquele cego podia falar muitas coisas: eu não consigo, eu não posso, eu sou cego, a multidão está aqui me atrapalhando. Ele podia dar muitas desculpas, mas a palavra do Senhor está dizendo que imediatamente ele lançou de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus.
imediatamente ele deu ouvido à voz de Jesus. Ele estava pronto, ele estava preparado, ele estava pronto para fazer o que Jesus pedisse para ele. É isso que você precisa entender. Se você quer vencer os seus gigantes no ministério, se você quer vencer o seu gigante em qualquer área da sua vida, você que conhece a palavra, você que tem o chamado do Senhor, você precisa corresponder ao chamado de Jesus. Você precisa reatar a sua aliança, você precisa reatar o seu compromisso. Você fez uma aliança com Deus lá atrás, quando você aceitou Ele, quando você entregou a sua vida, quando você se batizou, você disse, você prometeu que ia ser fiel, que ia ser obediente, que ia honrá-lo, que ia permanecer na presença dEle para o resto da sua vida. Você fez uma aliança com Ele, dizendo que iria permanecer, queria fazer a vontade dEle. Honre essa aliança, honre esse compromisso, em nome do Senhor Jesus. Corresponda ao chamado de Jesus. Jesus chamou aquele cego e a Bíblia diz que imediatamente ele lançou a capa e ele se levantou, ele estava pronto para atender a voz de Jesus, pronto para atender o chamado de Jesus. Esteja pronto para atender o chamado de Jesus, esteja pronto para fazer a vontade de Deus, esteja pronto para cumprir com as suas obrigações, com os seus compromissos no reino de Deus, no Evangelho, em nome de Jesus. Esteja pronto para fazer aquilo que o Senhor Deus chamou você para fazer. Não quebre a sua aliança, não rompa o seu compromisso, não rompa a sua fidelidade com Deus. Esteja pronto, corresponda ao chamado de Jesus. É a única forma, é a única maneira de vencer os gigantes. Daqueles que estão no Evangelho, daqueles que conhecem a palavra, daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que se converteram. Talvez você não está conseguindo vencer o gigante, porque você não está correspondendo ao chamado de Jesus. Você não está conseguindo vencer os obstáculos porque você não está correspondendo ao chamado de Jesus. Você não está conseguindo vencer as lutas, a adversidade. Você tenta, mas todas as vezes você não consegue, você perde, você é derrotado, você é vencido. Talvez tudo isso está acontecendo porque você, infelizmente, não está correspondendo ao chamado de Jesus. E hoje o Senhor Deus me trouxe aqui para dizer para você que para vencer o gigante, para vencer o seu gigante, você precisa corresponder ao chamado de Jesus. Você precisa dar ouvido à voz de Jesus. Você precisa fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer. Você precisa corresponder ao chamado dele. Esteja atento, esteja pronto para fazer aquilo que Jesus pediu você para fazer, em nome do Senhor Jesus. É a segunda lição. Esse homem estava pronto para atender o chamado de Jesus. Pronto. Quando Jesus o chamou, ele largou tudo, lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus imediatamente. O que significa, pastor? Está pronto. Esteja pronto para poder cumprir o seu chamado. Esteja pronto para obedecer à voz de Jesus, pois é desta forma que você vai vencer o gigante. É dessa forma que você vai vencer os obstáculos, a adversidade, estando pronto para atender a voz de Jesus, correspondendo ao chamado de Jesus na sua vida, no seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Terceira lição que nós encontramos na vida desse homem, no versículo 51 diz assim: e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Terceira lição que nós aprendemos aqui com o cego Bartimeu: saiba pedir para Jesus quando você estiver na presença dele. A palavra do Senhor diz, pedis e não recebestes, porque pedis maus, para gastar com os vossos deleites. Tem muitas pessoas entrando na presença de Deus e pedindo coisas absurdas. Tem muitas pessoas entrando na presença de Deus e fazendo orações absurdas. Não, meu amigo, não. Tudo que você pedir tem que ser relacionado à palavra de Deus. Toda a sua oração tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que estar de acordo com o contexto bíblico. Não adianta você pedir para Deus matar alguém, não vai acontecer. Não adianta você pedir, Deus, eu quero que o Senhor faz isso, eu quero que o Senhor faz aquilo. Não. Existem certos tipos de oração que nem chega até o ouvido de Deus. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas
que está entrando na presença de Deus e está pedindo para Deus coisas absurdas. Aí muitos falam assim: ah, pastor, não sei por que minha vida não vai para frente, não sei por que, pastor, eu não consigo alcançar o que eu quero, eu não consigo conquistar o que eu quero, não consigo que o meu sonho seja realizado. Ah, pastor, eu não consigo que Deus faça a obra do Senhor, não é completa na minha vida. Até hoje, pastor, eu não consegui chegar a lugar nenhum. Até hoje eu não consegui que Deus fizesse algo na minha vida. O fulano foi abençoado, o Beltrano foi abençoado, mas até hoje, pastor, eu não fui abençoado. Até hoje eu não consegui alcançar nada. Até hoje eu não vi Deus agir. Mas o que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido? Qual tem sido as suas petições diante do Senhor? Qual tem sido? Qual tem sido o seu pedido diante de Deus? Qual tem sido a sua oração diante do Senhor? A palavra do Senhor diz que quando o cego Bartimeu estava diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu tenha visto, eu quero ver, eu quero enxergar. Eu quero enxergar. Ele queria um milagre, ele queria uma cura, ele queria uma libertação. São essas coisas que o Senhor Deus vai atender. É a libertação da sua casa, da sua família, é a libertação de um vício. São essas coisas, são esses tipos de orações que o Senhor vai atender e vai responder. É uma porta de emprego aberta. Aí tem aquela pessoa que fala assim: ah, Senhor, eu quero que o Senhor me faz ganhar aí na Mega Sena 200 milhões. Meu amigo, minha amiga, vamos ser racionais. Vamos pedir aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é bem clara: pedis e não recebestes, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Então saiba pedir quando você estiver na presença de Deus. Peça para Deus, não peça para Deus matar o seu inimigo, não. Peça para Deus te dar sabedoria para poder vencer o obstáculo. Peça para Deus te dar sabedoria para lidar com aquela pessoa. O melhor, peça para Deus tocar no coração daquela pessoa que está te perseguindo, que está tentando te derrubar, que está tentando te envergonhar. Peça para Deus quebrar o coração de pedra e converter ele. Peça para Deus fazer com que aquela pessoa se converta. Peça para Deus fazer com que aquela pessoa se dobre diante dele. Peça para Deus fazer com que aquela pessoa tenha um encontro verdadeiro com ele. Peça para Deus algo semelhante a isso em nome do Senhor Jesus. Pedis e não recebeste, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. O que você tem pedido para Deus? Qual tem sido as suas petições diante do Senhor? Qual tem sido as suas petições? Você quer que Deus atenda a sua oração? Você quer vencer os seus inimigos? Você quer vencer o gigante que está diante de você? Então você precisa saber pedir quando estiver na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Saiba pedir e você vai ver que a sua oração ela vai ser atendida e respondida em nome do Senhor Jesus. Tudo que você for pedir para Deus tem que estar de acordo com os textos bíblicos, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa que você for pedir que fugir fora daquilo que o Senhor deixou aqui dentro da palavra, não adianta você pedir, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas se você pedir estando de acordo com a palavra, você pode ter certeza. Se você pedir sendo um filho obediente, sendo uma pessoa que faz a vontade dele, sendo uma pessoa que está andando na palavra dele, você pode ter certeza que o Senhor vai atender a sua oração, que o Senhor vai fazer com que a sua oração seja atendida e respondida em nome do Senhor Jesus. 3 atitudes que nos levam a vencer os nossos gigantes. A primeira atitude é perseverança. Esse homem perseverou diante dos obstáculos. Esse homem perseverou diante do gigante. Esse homem não desistiu diante das lutas. Pelo contrário, ele continuou firme, ele continuou de pé. E cada vez que a multidão falava para ele se calar, ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Persevere, não desista diante do primeiro obstáculo. Somente através da perseverança você vai conseguir vencer os seus gigantes em nome do Senhor Jesus. A segunda lição: corresponda ao chamado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ouviu o grito daquele homem e mandou que chamasse ele: traga ele até mim. E os discípulos chegando ali falaram assim: olha, o mestre chama. A Bíblia fala que imediatamente ele se levantou, jogou a capa e ele foi até Jesus. Corresponda ao chamado de Jesus.
Jesus. Esteja atento à voz de Jesus. Esteja pronto para fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer. Se você corresponder ao chamado de Jesus, se você estiver pronto para fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer, você vai vencer os seus gigantes em nome do Senhor Jesus. Terceira lição que nós tiramos aqui, a Bíblia fala que ele chegou diante de Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ser curado da minha visão. Terceira lição, saiba pedir quando estiver na presença do Senhor Jesus. Não peça para Deus coisas absurdas. Peça para Deus. Tudo que você for pedir para Deus tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Tem que estar baseado nos textos bíblicos, para que Deus possa fazer com que aconteça na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então é preciso que você entenda a palavra de Deus, é preciso que você leia a palavra de Deus, é preciso que você busque o conhecimento. A Bíblia diz que o povo sofria porque faltava conhecimento. Você quer a sua oração atendida, respondida por Deus? Você quer vencer os seus gigantes? Está aqui tudo que você precisa. Entra na presença do Senhor. Saiba pedir para Ele. Pede força, pede sabedoria. Pede para o Senhor te capacitar, pede para o Senhor te dar sabedoria, pede para o Senhor te fortalecer diante das lutas, diante dos obstáculos, para que o Senhor Deus possa atender a sua oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Eu tenho certeza que você ouviu e entendeu o recado de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro com esta pessoa, Pai. Esta pessoa, Senhor, que está diante, ó Pai, dessa adversidade, diante desse obstáculo, diante dessa luta, meu Deus. E, Senhor, esta pessoa, meu Pai, talvez estava até desanimada, talvez estava até triste, Senhor, porque são muitos obstáculos, muitas dificuldades que têm surgido no caminho dela, na vida dela. Mas, meu Deus, assim como o cego Bartimeu, Pai, essa pessoa vai perseverar, essa pessoa, meu Deus, vai continuar se lutando, ela não vai desistir, ó Pai. Ela vai sim, meu Deus, aceitar, corresponder ao chamado do Senhor. Ela vai sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estar na presença do Senhor, meu Deus, fazendo a oração correta, pedindo, ó Pai, da maneira correta. Meu Deus, eu te peço, abençoa, Pai, esta pessoa. Meu Deus, vai de encontro agora a cada vida, a cada pessoa, vai quebrando agora todas as cadeias do inferno, vai tirando, ó Pai, todo embaraço, todo impedimento da vida dessa pessoa, da casa dela, da família dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu determino sobre a vida dessa pessoa a tua bênção, o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, Pai, que a partir de hoje essa pessoa venha vencer os seus gigantes, ó Pai, sendo perseverante, venha vencer os seus gigantes, ó Pai, correspondendo ao seu chamado, venha vencer os seus gigantes, ó Pai, meu Deus, estando na tua presença, Pai, fazendo a oração correta, pedindo, ó Pai, da maneira correta, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu determino sobre a vida dessa pessoa a tua bênção, o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, alcança cada vida, cada pessoa, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Guarda esta palavra no seu coração. 3 atitudes para que você possa vencer os seus gigantes. Persevere, corresponda ao chamado e, acima de tudo, quando estiver na presença do Mestre, saiba pedir para que Ele possa atender a sua oração, para que você possa vencer os seus gigantes, em nome do Senhor Jesus.